é presidente de escola de samba também, né? Sou presidente de Aí, escola tá de vendo? Não tô samba também. mentindo aí, ó. Tá Ah, chique, é, né? da Lava Pés, não é? Da Lava Pés, Não é a Ô, escola cara. que tem mais título no Carnaval paulistano? Ela acumula 15 títulos, né? Quando o carnaval ainda não era oficial, e ela acumula também, porque assim, algumas escolas, elas eram blocos e cordões, elas não eram escolas de samba. Então elas não competiam. Então a Lava Pés competia, né? E ganhava fácil. Então a Vai, Camisa. Rosinha. Não, Rosas não tinha ainda, eu tô falando das mais antigas, né? Mais Que é a antigas. Camisa e o Vai, tá? Morro da Eles Casa não Verde, começaram já também, tinha. mas eles não começaram como o Morro começou como escola, mas as outras, a Vai e o Camisa começaram como cordões, né? A única escola que começou como escola de samba foi a Lava Pés e depois de um tempo a Nenê da Vila Matilde. Então as mais antigas como escola de samba é a Lava Pés e a Nenê da Vila Matilde. Mas a Lava Pés não é a mais antiga, né? Ela é mais antiga ainda em atividade. Teve uma escola de samba em 35, que foi a primeira de São Paulo, né? E ela ficou 2 anos viva, e a Lava Pés começou em 9/2/37. Olha aí, rapaz. E aí a Lava Pés, quando ela foi ganhando esses títulos, já era a Liga da Escola de Samba? Não tinha nada disso. Não tinha Não. essa organização. Os desfiles ainda... Porque os desfiles tiveram vários locais, né? O desfile da escola de samba teve Vale do Angabaú, teve no Ibirapuera. Ah, Ibirapuera Teve também no teve? Ibirapuera Não sabia. também, né? E depois ele teve na Tiradentes. São ali. João, Tiradentes, e depois, com a Irondina, foi criado na Aí, década de 80, Sambódromo. né? Foi criado o Sambódromo. Aí tudo foi para lá. Mas antes os desfiles eram em outros locais, né? Eu não sou Tiradentes, eu dessa sou da época, época do não. Tiradentes. Não, Eu sou da época do Tiradentes, eu sou. para Tiradentes com eu sou. isso. Mas, cara, São João, Vale do Não, Angabaú, isso aí não. né? Ibirapuera. Quando eu vejo os meus mais velhos falando isso, eu falo, cara, mas como era isso, né? Como era ter Cara, uma escola de Ibirapuera é samba? novidade pra mim. Eu porque também não tinha. Eu tinha uma leitura de que Ibirapuera era um lugar tão burguês assim. Não imaginava que tinha uma festa popular assim que ocupava ele. Eu acho que era na época ele nem era tão burguês assim. Para nós ele é agora, né? Pode ser. Mas acho que na época era joga isso pra lá, essas coisinhas desses caras, essas festinhas populares, coisa de preto, joga ali naquele cantinho que não era nada. E hoje virou o Ibirapuera, né? Talvez na época o centro já era uma coisa. Já era uma aqui coisa não. mais. Aqui na São João não, joga na Ibirapuera. Era uma Sim, coisa. faz mais sentido. Os meus mais velhos me contam que na São João, quando tinha o desfile das escolas de samba ali, porque era um ato de resistência, né? Uhum. As pessoas jogavam urina, jogavam cocô nas pessoas Caraca, que estavam desfilando. que tão... O samba passou por tudo. Hoje é legal falar, né? Hoje é glamuroso falar, tô no samba, eu sou rainha, eu sou, sei lá, o primeiro ripa, o primeiro... Mas a estrutura da escola de samba, a resistência dos meus mais velhos lá atrás, nossos ancestrais, para manter o samba vivo, foi cruel demais. As pessoas hostilizavam. Porque o samba vinha direto do terreiro, né? Ele não é o que é hoje, ele vinha direto do terreiro. Em São Paulo, ele teve uma outra formação que veio lá de Pirapora, mas ele era uma coisa ligada às nossas religiões da diáspora, né, africana. Então, sim. de outra eu já ouvi dizer, eu não sei se é verdade, que o samba, na verdade, ele nasceu de uma tentativa das pessoas ali de terreiro e tal, de desviar um pouco a perseguição que existia religiosa. Então, então vamos começar a falar de amor e tal, mas aí não era. Aí surgiram os outros instrumentos ao invés do atabaque e tal. É verdade isso? É que assim, tem muita. Todas essas histórias, elas têm um pingo de verdade lá no finalzinho, ela tem um Sim. pingo de verdade. O que acontece? Que a história, toda a história do mundo do samba, ele tem uma herança maior, que é a oralidade, que é uma herança que a gente carrega desde a África, a oralidade dos nossos griots. Então tudo é contado, é narrado, é contado, não tem registros oficiais de algumas coisas. Mas dentro da oralidade, quando a gente vai perguntando para os nossos mais velhos, o samba tem milhões de vertentes. Em São Paulo, quando eu digo que ele começou em Pirapora e começou com esses festejos lá, é porque tem alguns relatos de algumas pessoas, e tem isso gravado até num trabalho do Plínio Marcos, que era um grande pesquisador também de samba em São Paulo, relatos do seu Geraldo Filme, que para mim foi Nossa. o maior
de todos os sambistas aqui de São Paulo. E o Geraldo conta que quando lá em Pirapora não dava as festas religiosas cristãs, as pessoas não podiam frequentar dentro da igreja. E como era recente a, toda essa história da libertação dos escravizados, então eles criavam um barracão, né, do lado. Então não podia festejar dentro da igreja, né, as festinhas que tinha desses cortejos, como eles eram montados. Então a negrada ia para aquele barracão e fazia do seu jeito. Então ele fazia do seu jeito. Então os batuques, né, tem uma linha que o samba veio do jongo, veio da umbigada, perdão, veio dessas outras estruturas de manifestação, sacro e profana, que é o universo das religiões africanas. Então tinha essa junção. Então tinha que ter um batuque, tinha que ter uma fogueira. Ao mesmo tempo que a gente rezava, a gente bebia. Então essa é a nossa maneira de manifestar. E os tambores estavam lá. Então começou a se festejar muito. Por isso que foram surgindo muitos cordões, né? E muitos cordões que, às vezes, de uma certa maneira, carnavalizavam um pouco como eram aqueles cortejos da dita realeja. Quando você falou da São João e da própria Paulista, eles tinham seus casarões, eles tinham uma estrutura meio europeia, né? Queriam copiar essa coisa europeia. E no Rio de Janeiro teve uma outra história que, assim, além de ter todos os batuques dentro do terreiro de Tia Seata, né? O samba começou na Bahia, né? Ali no Recôncavo Baiano, em Santa Amaro, em Cachoeira, e aí ele passou por outros lugares, né? E foi chegando no Rio de Janeiro. Passou por Minas, veio um pouco de sotaque de outros lugares e chegou no Rio. Quando ele chegou no Rio, a grande contribuição do Rio de Janeiro, além do samba de pagode que ele tem, é ter criado o samba de escola de samba, essa estrutura de escola de samba, que a nossa não era assim. E aí que a Lava Pés entra, ia para lá, viu os desfiles da Estácio de Sá, da Deixa Falar, começaram a ver como era a estrutura e veio trazendo essas coisas para cá, porque aqui não tinha era quase que uma imitação de corte, fruto dos maracatus. Então tinha o rei, a rainha, o pajem, o anjinho. Isso era mais ou menos como a gente fazia esses cortejos. Essa coisa de comissão de frente, mestre-sala, porta-bandeira, veio junto com o seu Dionísio Barbosa, que foi um dos fundadores lá do Camisa Verde e Branco, e veio com a nossa matriarca, com a Madre Eunice. Ela foi trazendo essas coisas e aí foi transformando a estrutura da escola de samba. Pô, que legal, hein, cara? Fala demais, gente. Nossa, Não, mas é ótimo, é uma puta aprendizado. Você já deu, já Tem uma outra coisa que é legal, que é assim, as escolas de samba, por que a gente fala e afirma que elas vêm de terreiro? Porque existem batidas de caixa, né, que são características de determinadas escolas e que elas tocam lá na sua célula principal, elas tocam para um determinado orixá, como é o caso da Portela, que tem uma batida de caixa que você vai pesquisando, vai fuçando, você vê que ela tocava para Oxóssi. Né? Tem o jeito da batucada da Mangueira, que às vezes lembra um jeito de se tocar para Xangô ou para Yansan. Né? Então tem uma coisa lá atrás. Por quê? Porque antigamente os terreiros e aonde se começou as escolas de samba, eles tinham uma bandeira, um palco de fita, e as fitas eram características de um determinado orixá. Então você olhava para um terreiro, tinha uma bandeira, uma fita azul, você falava, ali é o Oxóssi, ou é a casa de Iemanjá. Então você ia porque o batuque era referente a isso, entendeu? Aquele é vermelho, aquele terreiro lá, toca para Xangô, para Yansan, vamos colar lá. E as pessoas iam colando, e era uma coisa... cara, tem uma coisa que reúne essa coisa da festa, né? Essa coisa da pelvis, do transpirar, do celebrar, do sagrado e do profano junto, que fascina. Isso é genuinamente nosso, né? Da nossa ancestralidade, e o brasileiro ama essa estrutura. Por isso que o carnaval é a maior festa popular a céu aberto do mundo. Não tem nada igual. Não tem nada igual. Que alguns falam, é uma ópera. Não, é terreiro na avenida. E quando que o carnaval ele começou a... É o que você falou, hoje a escola de samba, o carnaval, a avenida,
ele tem o seu glamour. Quando que ele começou foi quando começou a ter televisionado o desfile? Não, cara, foi quando ele. É horrível falar isso. Foi quando ele começou a ser apropriado. Sim. Entendeu? Foi quando ele começou a ser apropriado. E aí, nessa apropriação, as pessoas que foram ficando à frente das escolas de samba, elas foram deixando a escola de samba de uma certa forma mais palatável para quem estava assistindo, né? Ou para quem iria lá curtir. Então ela foi, de uma certa forma, se adaptando para que, de alguma maneira, a a corte ou os poderosos Uhum. pudessem participar daquela festa. Porque aquela festa, se a gente pensar, essa festa foi ganhando adesão popular. Ela Sim. sempre foi popular. Então, se você pensar que que as escolas de samba, quando tinha, pegando um pouco a história do Rio de Janeiro, quando tinha ali aquele desfile da corte, né, com Dom Pedro e todas as pessoas nos seus carrões, então as pessoas iam e aplaudiam aquilo. Achavam, passando lá, Dom não sei o Pedro, que Dom e tal. Pedro. Né? Então eles tinham essa estrutura Aham. que não era uma estrutura, era uma estrutura de você estava indo para ver a realeza desfilando, né, com aqueles carros e aquelas roupas e os carros cheios de flores, né? Aí você olha aquilo e você fala, legal, mas como é que. Mas você tá batendo palma, quase que obrigado. Mas É, aí como é que você faz 3, 4 quarteirões para trás? Você, você faz de uma certa forma, você vai criticar ou mimetizar aquilo que você está vendo. Então você olha aquilo e fala assim: "Pô, como é que eu faço um carro?". Não tem carro? Cara, tu pega um carrinho de feira, põe alguém ali em cima, caraca, mete velho. flores e vai brincando: "Ah, eu sou a rainha, eu sou a condessa", e vai levando aquilo. Aham. E vai levando aquilo. E aquilo foi sendo adicionado com as nossas com a nossa religiosidade, e aí ela foi ganhando proporção, porque, tá legal isso, mas vamos trazer o tambor. E aí você pega um pouco do jongo, você pega um pouco do maracatu, você pega um pouco dessas outras linhas, e ele virou o carnaval, porque tem um traço que é importante também da cultura brasileira, que eu acho que a gente, pensando até nessa coisa da Semana de Arte Moderna, que a gente eh, uma das nossas características é a gente pega aquilo que está ao redor e transforma em nosso. Então, se hoje a gente pensar que a capoeira, né, só para tentar fazer uma Sim. ponte para a gente Boa. entender, se a gente pensar que a capoeira tem hoje um golpe chamado Shaolin, esse golpe é do Kung Fu, não tem nada a ver com a capoeira. Caraca. Né? Mas a capoeira, olha aquilo, esse golpe dá para sair de uma meia lua de compasso e fazer um Shaolin. Ela passou a ser nossa, agora é da capoeira E aquele chama golpe. Shaolin na capoeira também? Chama Shaolin. Das pessoas, faz um Shaolin. Aí eles fazem uma manobra que é um mortal que se dá num determinado momento que você está fazendo capoeira. E passou a ser incorporado na capoeira. Né? Isso na nossa música, quando a gente começou a trazer a guitarra, então é uma característica nossa incorporar isso. Então tudo tá junto. E a nossa religiosidade ancestral da diáspora africana, ela junta tudo. Né? Foi assim que surgiu a Umbanda, foi assim que está surgindo a Umbanda junto com Candomblé, porque uma característica nossa. Então, quando você vê aquilo lá, ela surgiu de um lado de uma crítica, né, social, de você fazer uma crítica, uma crônica, né? Você fazer uma crônica desfilando uma crônica e falando, olha como é que o Dom Pedro passou, olha como passava não sei o quê, e fazia aquilo com música. E às vezes era uma música de uma frase só. E aí foi crescendo lá atrás, com os grandes Mas era. gestores, que eram gestores negros dentro das escolas de samba, Paulo da Portela. Então Uhum. tinha muita gente que estava ali, né? Cartola, Tia Ciata aqui em São Paulo, né? Madrinha Eunice, Seu Dionísio, Geraldo Filme, eles foram incorporando essas estruturas todas dentro dessa escola de samba. Com a chegada de empresários, de Uhum. entretenimento, dos bicheiros, essas pessoas foram sendo colocadas de lado, porque o dinheiro estava falando um pouco mais Uhum. alto. E aí ela foi ganhando esse glamour, né? A menina negra que estava à frente da bateria, às vezes era, vamos colocar uma celebridade naquele lugar.
né? Então, uma garota trans, que foi a primeira rainha de bateria da Beija-Flor, foi substituída, né? Essas pessoas vão sendo substituídas para que fique mais palatável para uma para a corte que está ali assistindo, né? A corte, No os fim, a poderosos. corte parou né? de desfilar e passou a assistir. Isso que você está falando, assim, o morro, né? O morro, as comunidades, elas passaram a ficar de fora da direção desse espetáculo. Ah, não, entendi. A direção foi virando uma outra coisa, e aí Em ela alguns lugares de destaque vão indo para essas vão indo celebridades para outros, elites e... vão indo para Não, outros lugares. Porque você contou a história, é o seguinte: primeiro era o rei, o Dom Pedro que desfilava. Que faziam um curso, não era a estrutura da escola de samba. Daí a galera começou a escola de samba. Daí quando o bicho pegou, quando entrou o dinheiro, tirou a galera. A galera, porque lá atrás ela era já, tinha esse curso, mas tinha o batuque, já tinha o jongo, tinha essa coisa do samba, o samba que nem é nosso, veio lá do outro continente, chegou aqui com o samba. Então, esse festejo já tinha, né? Se você vai numa umbigada ou num samba-chula, você vai ver que as pessoas dançam, a pelve está lá, e o tambor está lá, e a bebida está lá, o festejo está lá, está a tiração, está o canto, está tudo lá, né? Então, é uma mistura muito grande de informações até chegar nessa estrutura de escola de samba. Mas quando chegou na estrutura de escola de samba, já chegou com essas lideranças religiosas como Tia Seata. Essa estrutura meio que foi surgindo a partir dessas pessoas, Paulo da Portela e outros mais antigos. Pô, cara. Sensacional. E você agora coordenando... Há quantos anos que a gente está falando de você como... Não, eu entrei em 2019. Eu desfilo... recente. Eu desfilo desde 7 anos de idade. Então, eu gosto de desfilar e ocupei alguns cargos em estrutura de escola de samba, como mestre-sala. Fiquei no Balé Folclórico de São Paulo, no Abaçaí, mais de 20 anos. Então, eu tenho um profundo carinho em pesquisar as nossas tradições, né, da dança, as danças gaúcha, marrita, enfim, todas essas danças todas. E aí eu fui vivenciando. O vivenciar foi me dando a curiosidade de como é estar à frente de alguma coisa assim. E lendo essa história e pensando nessa história lá atrás, dessas pessoas que construíram esse lugar que ele misturava mais esse sagrado e o profano, foi me despertando esse interesse em ter um espaço assim. E aí fui correndo atrás de algumas bandeiras, que tem um negócio assim, algumas escolas, quando elas vão deixar de existir, a gente fala, enrolou a bandeira. E eu estava procurando alguma escola que estivesse enrolando a bandeira para pegar e juntar com todas as pautas das narrativas pretas para tentar levar para esse lugar. E aí eu tive a felicidade de receber da minha irmã Rose Marcondes a Lava Pés, que é a escola mais antiga de São Paulo em atividade. E aí eu estou desde 2019 tentando entender como é que eu junto todas essas informações e transformo aquilo não só numa escola de samba, mas um quilombo cultural urbano.